bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os indígenas, certo? Alguém aqui já ouviu falar sobre os indígenas? Claro, não é? Então vamos lá. Os povos indígenas são povos que normalmente têm o seu próprio lugar onde morar. Existem vários tipos de povos com diferentes religiões, com diferentes costumes e várias outras coisas. Mas hoje a gente vai dar uma pequena revisão no nosso conteúdo, certo? Então a gente vai começar com as aldeias. As aldeias são povoações habitadas por povos indígenas, certo? Então, cada aldeia é construída num lugar propício. Por exemplo, existem vários tipos de aldeia, como a do Chavante e a dos Jaraguá, certo? Mas já a gente vai estudar sobre isso. Então, gente, nas aldeias existem vários tipos de costume, tanto na culinária quanto nos afazeres deles do dia a dia. Ah, tia, como assim? Eles cozinham, eles pescam, o que é que eles fazem? Bom, gente, eles fazem tudo, certo? As mulheres são responsáveis por cuidar dos seus filhos e também por cuidar da comida, certo? Do cozimento. Já os homens, eles cuidam da caçada, da pesca e, além de levarem os seus filhos juntos, filhos homens, para que eles aprendam já desde pequenininhos a ser como eles são, certo? Então, até os 10 anos, as crianças se divertem muito e imitam seus pais. O que é que os meninos fazem? Os meninos, quando saem de barco ou a pé com os pais deles, ou vão caçar ou vão pescar. E eles também aprendem a fazer flechas, certo? As meninas, quando saem com suas mães, elas imitam até a forma das mães carregarem os bebês. Elas colocam uma faixa no ombro e carregam folhas, normalmente de cachos de banana, como se fosse um filho, certo? Então, desde pequena, elas aprendem como se portar até a maioridade, quando se casam e têm os seus próprios filhos, certo? Gente, agora a gente vai olhar um pouquinho nas aldeias indígenas, que são os grupos indígenas constroem suas aldeias de diferentes formas, mas todas as aldeias tradicionais costumam se localizar perto de um rio e da mata. Por quê? Porque fica melhor o acesso de água e de comida, certo? A aldeia Carajá. Vamos ver um pouco sobre a aldeia Carajá. Antigamente, os Carajá não tinham aldeia fixa. Na estação das chuvas, quando o rio Araguaia enchia, a aldeia era construída nos barrancos mais altos, longe das margens. As moradias eram feitas de madeira. O teto de palha estendia-se até o chão para fechá-las completamente e proteger os seus moradores das chuvas e dos ventos. Como a gente está observando aqui no livro, na página 77, a gente observa o rio, certo? E a aldeia. Observamos também que as casas têm umas que são juntas, outras que são mais afastadas, certo? Então, dependendo de cada povo, eles organizam as suas aldeias diferentes, certo? Na estação seca, a aldeia se transferia para as margens do rio, facilitando a pesca e a coleta de alimentos. As moradias sempre ficavam em linhas de frente para o rio. A única que ficava afastada era a casa dos homens, chamada Casa de Aruanã, ou Casa do Bicho, local de região dos homens e de aprendizado para os rapazes solteiros, certo? Aqui embaixo a gente está observando a aldeia Carajá, próxima dos rios Sapirapé e Araguaia.
Vamos virar a folhinha na página 78. A aldeia Chavante. A aldeia do povo Chavante, sempre que possível, é construída no encontro de dois rios e tem a forma de uma ferradura virada para o maior deles. As moradias do povo Chavante são construídas de madeira e cobertas de palha até o chão e ficam próximas umas das outras, formando o desenho da ferradura. A única entrada está voltada para o centro da aldeia. No interior das moradias há um espaço para cada família separado por esteiras. Certo, gente? Hoje, os chavantes constroem suas moradias com teto de palha em forma de cone. Eles adotam o costume dos sertanejos da região. Então, como a gente está observando aqui nessa imagem, a gente observa a casa deles, não é? Bem tradicional. Eles também têm a sua cultura, diferente desse outro povo aqui que a gente viu, dos Carajás, certo? Eles constroem suas casas em forma de cone e numa forma de ferradura, não é? Vamos agora lá para a página 82. Página 82. Os costumes religiosos dos povos indígenas, certo? O dia em que encontrei o meu espírito protetor. Eu quero que vocês leiam esse texto, certo? Leiam também esses quadrinhos roxos que estão aqui, porque estão o significado de algumas palavras importantes, que são muito importantes para a gente saber para a nossa atividade de hoje, certo? Então, eu quero que vocês pausem o vídeo e leiam. É uma experiência de um menino com o seu espírito, certo? Agora, na página 85, a gente vai falar novamente sobre a arte indígena. A pintura corporal é uma forma de expressão da arte indígena. Os indígenas fabricam a própria tinta para pintar o corpo. Por exemplo, o genipapo, ele dá a tinta azul quase preta, né? Quase negra. O calcário, a cor branca. O carvão, a cor negra. E o urucum, a cor vermelha. Então, a gente tem que aprender isso, certo, gente? Vamos lá. O genipapo, cor azul quase negra. O que mais? O calcário, a cor branca. O carvão, a cor negra. E o urucum, a cor vermelha, não é? As pinturas representam desenhos ou detalhes de tudo que se vê na floresta, certo? Então, eles não pintam só os corpos porque é da cultura deles. É porque também pode significar alguma coisa. Normalmente, eles pintam os corpos deles em festas, em tradições, no luto, quando eles estão de luto. Então, cada pintura representa alguma coisa. Por exemplo, a primeira caçada de um menino indígena, aí ele já se pinta de uma forma. O casamento de um menino indígena já se pinta de outra forma, certo? Então, tudo isso, além de fazer parte da cultura deles, faz parte deles, do que eles aprenderam com o decorrer do tempo, com os pais deles e com os ancestrais, não é? Cada pintura no corpo tem um significado. O menino vai se tornar adulto, uma mulher acabou de ter uma criança, um jovem vai caçar. Uma menina é solteira e a outra é casada, como eu disse a vocês, né? A pintura e os desenhos indígenas se expressam na produção de objetos de cerâmica e na cestaria, como a gente está observando aqui no livro na página 86. A cestaria e as pinturas é o que indicam um indígena. Normalmente quem anda desse jeito é indígena, não é? Pois é, gente. Agora a gente vai fazer o... Lá nas folhinhas de vocês tem uma atividadezinha
referente a tudo que a gente viu agora, certo? Eu dei uma breve explicação do conteúdo já dado até agora, certo? Então, eu quero que vocês respondam e voltem aqui comigo, tudo bem? Lembrem-se, na atividade também eu indiquei as páginas para ficar mais fácil para vocês, certo? Então, era só isso. Obrigada por assistir.